Bem-vindo, bem-vinda, bora para mais um bate-papo aqui no escritório, aqui no podcast, a respeito de direito, a respeito daquelas informações que vão nos levar para um outro patamar. Conhecimento é poder, galera. E quando a gente pega esse conhecimento, traz para a nossa realidade e coloca em prática, se exterioriza. Essa informação que a galera fala, ouvimos, vamos ouvir agora e vamos ouvir para sempre. Conhecimento é poder. Mas conhecimento sem a gente efetivamente ir lá e colocar em prática, não vai fazer mudança na sua vida. Então, aqui no podcast, a gente aprende, a gente te dá o caminho para te realmente fazer valer o teu direito, pegar esse conhecimento e aplicar na prática. E isso que eu falo aqui para ti, a gente vive. A gente vive. Esse é o nosso dia a dia. Tanto é verdade que está aqui, na minha frente hoje, para bater um papo, o Arthur, 18 anos, 6 meses de escritório, e está aqui ao vivo, meu amigo, para te ajudar, para me ajudar, a gente entender melhor esse benefício que diariamente ele trabalha no seu dia a dia, que é o auxílio acidente. Então, vem comigo, vem com nós, vem aprender com o Arthur, se espelhar nele e conhecer um pouco mais do seu direito, conhecer um pouco mais desse benefício que é o auxílio acidente, conhecer um pouco mais desse menino trabalhador, ousado, corajoso, que está conosco aqui hoje para bater um papo a respeito desse benefício tão legal e que a gente tem ajudado tanta gente. Vamos lá então? Podcast de número 75 foi bate-papo. Obrigada por mais um dia estar aqui conosco nos sábados de manhã, ao vivo. Simbora lá? Arthur, Bom dia, doutor, tudo bem? bom dia, tudo ótimo. Obrigado por ter aceitado o convite, tá, Arthur? A gente fica lisonjeado com a tua presença e, cara, obrigado pela coragem. Penso que eu que ali com 18 anos não teria essa coragem não, tá? Então só o fato de estar aqui conosco, batendo papo, encarando a situação desse desafio, que é falar um pouco sobre direito, falar um pouco sobre quem é o Arthur. Então, obrigado. De Eu que coração, tá? agradeço pelo convite. Perfeito. E daí vem a grande pergunta, né, Arthur? Porque 18 anos, cara, tem a idade. Com 18 anos, cara, eu tinha parado de estudar. Com 18 anos, eu tinha parado de estudar. Então, ter 18 anos, tá na faculdade, indo aí para o segundo semestre já, é? Por terceiro Pro agora. terceiro semestre? Sim, agora eu tô no segundo já. Caraca, que massa, cara. E vem a pergunta, Arthur do céu, da onde veio a clareza, da onde veio esse intuito de ir lá e dizer assim, cara, não tem nem 18 anos, mas eu sei o que eu quero, eu vou lá e vou fazer direito. Da onde veio essa... Eu, eu decidi, tipo assim, no final do terceiro ano do ensino médio, né? Uhum. É porque, assim, eu acho que o direito, ele abre várias portas. Não é só uma área que tu pode trabalhar. Sim, Tem várias, tipo, previdenciário, civil, entre outros, assim, né? Então a sim. gente pode escolher ali qual que a gente quer trabalhar. Perfeito. E tu é aquele do que pensou também no concurso público ou tu já, cara, eu acho que eu gosto terno e gravata, tribunal, Não, terno e gravata mesmo. advogar mesmo? Sim. Cara, e, meu, beleza. Vou fazer direito, terno e gravata. E quando lá nos bastidores, há um tempo atrás, a gente teve uma reunião e disse assim, galera, a gente vai ter que começar a usar gravata. O que que tu pensou? Não, assim, eu fiquei. Será que eu de gravata eu vou ficar legal? Mas aí depois acostumei com a ideia. Às vezes eu boto suéter, né? Aham. Aí fica legal, gostei. Cara, mas eu vou te dizer que foi desafiador pra mim. Quando a gente teve reunião com os líderes, e daí a gente pediu para os líderes conversar com você sobre essa ideia de usar uma gravata, usar uma camisa de botão. E a percepção do cliente acaba sendo diferença. Faz diferença para o cliente quando ele te olha com uma camisa, quando ele te olha com uma gravata, em detrimento de que quando ele chega aqui, de repente ele te vê com uma
camisa sem a gravata. Cara, a camisa sem a gravata é uma situação. Quando o cliente vem, ele tá te vendo aqui no escritório. Quando ele vem e te vê com a gravata, ele desenha já um, uma pessoa com as características de fato quem trabalha com o direito, né? No caso, o homem ali com uma gravata, efetivamente. E tu sentiu diferença? Sentiu? Senti. Na galera no escritório ou nos próprios clientes? Tu faz de vez em quando vídeo pra mandar pros clientes ou essa é mais parte do Não, Kaique? é a mais parte do Kaique Mais ali, parte do Kaique. do primeiro atendimento, né? Aham. Quando o cliente, geralmente é mais difícil ali de fechar o contrato, ele sempre grava um vídeo e manda, né? Aham. Mas ali é bem tranquilo. Eu, pelo menos, não gravo vídeo, né? Sim. Mas dá uma diferença, dá uma diferença. E o teu pai e tua mãe, quando tu coloca a gravata antes de sair de casa? Sim, sim. E eles... A mãe é bem assim, eu quero ver como que tu ficou de gravata. E eu sempre escondendo pra ela não ver, né? E o teu pai? Ah, o pai gostou da ideia, o pai abraçou a ideia e até comprou uma gravata pra mim esse dia. Cara, que massa! Manda um abraço forte pro teu pai. Gosto dele pra caramba, cara. Ele chega ali, a gente fica trocando ideia. Pô, muito querido ele. Cara, e o que você tá achando lá do curso na faculdade, cara? O curso em si é bom, só que ele é, vou falar assim, ele é bem complexo, né? Aham. O curso de direito, ele é bem complexo em si, tudo ali. As matérias, tudo, então... eu tô gostando do curso, só que eu acho ele bem complexo. E é um desafio a mais também, né? Sim. E o dia a dia da situação da faculdade, e o dia a dia também da situação do escritório, ah, cara, como é que tá sendo para ti esse desafio de enfrentar o dia a dia do escritório, que é puxado, né? O dia a dia da faculdade e também a gente conseguir conciliar esse dia a dia puxado, a faculdade puxada, com os compromissos que tu tem que concluir da faculdade. Como que tu tá administrando isso? É bem corrido. É bem corrido ali em si. Tudo, Sim. sim, o tempo. O tempo passa rápido, né? Então Aham. ali é bem corrido para diferenciar o trabalho do curso em si, né? Mas no final dá tudo certo. Massa, massa. Ei, e, e qual foi o maior desafio ali no início da faculdade, Arthur? Eu acho assim que no começo eu já tava pensando no tempo e no Aham. dinheiro, né? Sim. No valor da mensalidade, porque querendo ou não é um valorzinho meio alto ali, né? Uhum. Por mês. Mas agora tá dando tudo certo, já tá tudo certinho. A mãe sempre e o pai sempre apoiaram, né? Sempre falaram: ah, se o dinheiro não der, chama o pai e a mãe que a gente inteira o resto, a gente paga o resto. E até agora eu nunca precisei, né? Aham. Mas sei que quando precisar eu posso contar com eles. Cara, que massa. E quando tu decidiu, cara, eu vou fazer direito, vou enfrentar a situação do desafio desse curso que é ah, estar lá e ter o desafio de encontrar a advocacia, o que que o teu pai e tua mãe, eles te apoiaram, disseram, tem certeza, como é que foi? É porque eu sempre falei pra mãe que no começo eu queria ser policial, né? Aham. Aí ela falou: ah, mas tem que fazer um curso e não sei o quê. Aí eu falei: não, eu vou fazer a faculdade. E se eu acabar gostando de alguma outra área, eu troco a profissão da polícia, que é perigoso, né? Uhum. Por alguma outra mais tranquila, como advogar. Sim. Aí ela falou: não, se é tua vontade, vai e faz. Cara, que massa, hein? Pô, isso faz total diferença na vida da gente, cara. Porque o pai que nos inspira é aquele que realmente faz com que aquele sonho que a gente tem, ele seja alimentado. E tem alguém que acredite, nos instigue realmente a continuar perseguindo o nosso sonho. E isso, às vezes, tem muito a ver com o próprio atendimento, né? A gente ter essa clareza, né? De entender o que o cliente quer, apoiar na situação da decisão dele e depois ter também a clareza. No caso do cliente dizer, cara, tu até quer isso, mas o legal é isso aqui. O legal, tu quer isso aqui, mas o que tem direito é isso aqui. E daí vem os teus pais nessa linha de pensamento, né? De dizer, cara, a gente 100% te apoia. Mas se o caminho mudar, a gente muda contigo e te apoia também. Isso mesmo. Cara, bacana. E, cara, me diz uma coisa. Tem um mito que explica pra nós se isso é mito ou é verdade. A galera, quando pensa num curso de direito, vem aquela indagação. Cara, eu vou
fazer direito para fugir das exatas. Não gosto de matemática, vou fazer direito. E daí a galera que ah, que vai pro direito pensa, cara, eu gosto de ler e etc. E eu fico pensando, cara, será que vai ter que ler mesmo se eu começar a fazer o curso de direito? Isso é mito ou é verdade? Realmente tem que ler muito no curso de direito ou dá pra gente trilhar o caminho do direito sem a necessidade tão premente da leitura? Não, no direito ali tem que ler mesmo, tem que ler bastante. Eu sempre, pelo menos, tiro uns 5, 10, 15 minutinhos antes de começar o trabalho, né? Aham. Então, assim, a gente tem que ler bastante também quando a gente já começa a trabalhar em um escritório de advocacia ou em outro local, né? Uhum. Porque, assim, o cliente entra em contato com nós e a gente tem que saber interpretar o que o cliente quer, Uhum. pra gente entender certinho a história do cliente. Então, não é só pro cliente, mas é sim pra vida, né? Uhum. Ali a leitura. Então, a leitura sempre é bom. E tem algum tipo de leitura que tu gosta de se debruçar? Nem, por exemplo, a gente tem bastante livros aqui no escritório sobre vendas e sobre gestão. E pouquíssimos livros a respeito, propriamente falando, do direito em si. Tem alguma literatura específica que tu se debruça e gosta de ler, Arthur? Que vem na memória, assim, não. Mas eu acho que se eu começar a ler sobre vendas, eu vou gostar bastante. Uhum. Então aí eu posso começar a ler já também, né, sobre vendas. E depois eu vejo o que eu senti realmente sobre o livro, né? Uhum. Mas por enquanto, assim, eu não tenho nenhum ainda. Cara, fica até uma sugestão. Normalmente a gente, normalmente não, toda segunda-feira a gente faz reunião com os líderes. E uma coisa que não era hábito, mas agora vou começar a colocar como sendo uma das pautas da reunião, sempre sugerir para os líderes ler um livro específico e pedir para que eles sugiram também para vocês esse livro. Cara, tem uma série de livros que acho massa sobre vendas, mas teve um que li esses dias, acabei emprestando ele pro Thiago, que o nome do livro é Bíblia das Vendas. Quando a gente pensa, cara, Bíblia das Vendas, o cara, quando eu peguei esse livro e li escrito Bíblia das Vendas, eu pensei, cara, os caras estão, o cara que colocou o nome do livro sobre vendas, Bíblia das Vendas, meio que se achou, né? O meu livro vai ser Bíblia das Vendas, é o melhor de todos. E sempre ouvi falar que a Bíblia, ela é um livro de filosofia completo, a Bíblia cristã, né? E tanto acredito na ideia que comecei a ler a Bíblia, agora devo estar tô saindo ali do livro de Êxodo, no Velho Testamento, muito técnica a leitura do Velho Testamento, mas tem algumas histórias que vão deixando ela mais leve. E a Bíblia ela é um conjunto de ideias filosóficas, e dentro da Bíblia tem uma série de livros de filosofia. Cara, a Bíblia é um monte de livros de filosofia dentro dela, e é muito massa. E esse livro, Bíblia das Vendas, Arthur, cara, eu ouso dizer que pelo menos uns 50 livros que li sobre vendas estão dentro desse livro, Bíblia das Vendas. E muito mais. O cara, o Jeffrey, ele conseguiu colocar dentro desse livro, Bíblia das Vendas, um receituário perfeito, cara. É o melhor livro de vendas que eu li em toda a minha vida e é um compilado de pelo menos uns 50 livros ou mais, tá? Realmente não foi exagero o cara colocar o nome do livro Bíblia das Vendas. Fica a sugestão de leitura que leva a gente para um outro patamar, tá? Sim. E é tudo sobre vendas, né? Tudo sobre vendas. Porque a venda, ela começa na Lívia, que faz aqui a situação do post, organiza, né, o post. Ah, Depois alguém que faz o vídeo, se for alguém que faz o vídeo, depois ela que arruma e edita, e daí depois o tráfego pago e chega no Kaique, e do Kaique chega em ti, que pega os documentos, mas lá quando chega em ti, ainda é venda. Por quê? Porque o bom atendimento quando o cliente chega em ti, gera indicação.
Pela indicação. E daí vem a pergunta, e qual o maior desafio ali, ô Arthur, quando tu tá atendendo o cliente, pegando a situação ali dos documentos, brother? Eu acho que é aquela situação do INSS, Qual? a verificação de 2 fatores e para retirar a senha, né? Que aí eles ficam meio inseguro para passar ali os documentos, né? Porque eles acham que, como a gente aqui, eles não conhecem, né? Às vezes é um Sim. cliente de longe, Minas Uhum. Gerais, de mais distante, eles pensam, será que eu passo mesmo? Sim. Aí eu sempre falo ali a questão de segurança. Aí eu peço pro Kaique às vezes gravar um vídeo, né? Como eu Uhum. falei, ou se ele já não gravou. Aí eu falo, não, assim, ó, a gente não vai fazer nada demais com a sua senha, a não ser retirar os seus documentos médicos que estão no INSS. Uhum. E eles geralmente aceitam, assim, não tem, eles não ficam com nenhum ressentimento depois. Aí depois eu pego o documento lá e mando pra eles, né? Uhum. Pelo menos o laudo SAB, um indeferimento. Aí eles falam, não, tá bom, doutor, obrigado. Aí eles ficam mais tranquilos. E o que que é essa senha que tu falou de 2 fatores? Podia explicar pra gente? Assim, ó, quando a conta do cliente, se eu não me engano, acima de bronze, Uhum. ela começa a pedir um código quando vai entrar. E esse código, eles são, acho que são 100 segundos, eu acho que o cliente tem Uhum. para retirar e mandar pra gente. Se ele não consegue pegar o código, ele tem que desativar pra gente entrar. Mas esse código ele não pega no INSS, pelo aplicativo do INSS, ele pega pelo aplicativo do Gov. Então ali se ele não tem, ele vai ter que baixar para passar o código ou desativar a verificação de 2 fatores. E se ele não tem mais baixado no celular, perdeu o celular, e logo não tem como confirmar os 2 fatores? Como que vocês estão fazendo para resolver, Arthur? A gente manda um código pelo número de telefone. Geralmente sim, é mais quando eles não sabem a senha Aham. e tem a verificação, né? A gente manda um código pelo número de telefone. Aí ele manda o código pra gente, a gente coloca o código lá e pede uma senha nova. Aí eu peço pra ele criar uma senha e enviar pra gente. Quando ele envia a senha, eu coloco lá. Só que tem um probleminha depois disso. Conta aí. Tem que fazer um questionário depois, Sim. porque para realmente ver se é a pessoa, né? Aí esse questionário é um pouquinho mais difícil, mas geralmente dá certo, sempre dá certo. En- Não. Então o grande desafio então tá no questionário, quando a gente pensa na senha do meu Sim, INSS. porque geralmente é o último vínculo contribuinte. Aí geralmente o cliente não sabe. Aí aparece várias opções. Aí eu copio a pergunta, eu tiro uma foto e mando pro cliente, né? Aí quando ele responde, não importa, pode ser uma pergunta errada, o INSS bloqueia por 24 horas. Caraca! Aí a gente tem que esperar até no outro dia para fazer de novo, até dar certo. Cara, então tem que. Isso você faz por videoconferência ou mensagem? Não por mensagem mesmo. Mensagem? Sim. Que é Aí, uma situação interessante, às vezes, até fazer uma videoconferência, né? sim. Até ontem, inclusive, conversava com uma pessoa a respeito disso. De nós tornar cada vez mais um procedimento bem desenhado e específico para fazer cada ato procedimental dentro do escritório. Como, por exemplo, como pegar a senha do meu INSS no caso de ele ter bloqueado. Beleza, como é que vai ser? A gente vai fazer uma chamada de vídeo, onde a gente vai ter 1 hora de bate-papo com o cliente, onde a gente vai iniciar e vai concluir todo o procedimento para que dê certo, com horário e data marcada. Por quê? Porque se tá no WhatsApp, responde, não responde, responde, não responde. Numa chamada de vídeo, tu começa e termina sem criar o risco de acontecer 2 coisas. A primeira, nós está conversando com o cliente no WhatsApp e o cliente sumir. 2 horas para responder. Ou então, o mais clássico. Tu tá com várias abas no notebook lá aberta e conversando, né? Daí o cara demora uma cara para responder, mas ele vai responder. Só que ele, vou demorar um pouquinho. Daí
3 horas depois ele responde, doutor, é essa aqui. Daí tu vai lá, tu fechou a aba sem querer. Pior que é mesmo. Caraca, eu já fiz isso, mano. Que raiva, Arthur. Já aconteceu? Já. Ou senão o tempo do login expira. Aí tem que fazer tudo de novo. Cara, que treta, mano. Então, isso aqui, a gente tava conversando, não é a gente tava conversando sobre alguns procedimentos que a gente iria desenhar para que a gente faça do mesmo jeito. Porque quando tu faz de um jeito, eu faço de um jeito, a Olivia faz do outro, o João faz do outro. Pode dar certo às vezes pode não dar certo. Agora, quando a gente cria um procedimento, a gente vai criando uma forma de trabalhar em que a gente sabe o começo, meio e fim e não fica perdido. Eu vou fazer Não, vou fazer assim. Esse é o procedimento. E isso é legal. Esses dias eu conversava com o Thiago, né, e dizia pra ele, cara, tudo que a gente for fazer durante o dia, se der certo, documentar. Cara, isso aqui deu certo, assim eu vou fazer amanhã. Amanhã, cara, isso que deu certo, eu vou repetir do mesmo jeito depois da manhã. Cara, isso que deu certo, vou repetir. Fazer um livro. Cara, eu acho muito legal, porque o teu dia a dia, Arthur, ele é um livro. O meu dia a dia é um livro, com um monte de pequenas histórias dentro dele. E se a gente quiser, a gente escreve um livro por dia, se tivesse tempo de desenhar toda a estrutura dos procedimentos que a gente faz durante o dia, né? E é muito legal. E, cara, aí agora eu fiquei curioso aqui, ô Arthur, nessa linha aqui, né, cara, de tantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia ali do escritório e levando em consideração essa parada ali de senha de 2 fatores. Se tu puder compartilhar, porque olha só, que curioso, cara. Esses dias eu conversava com um advogado e ele dizia o seguinte, cara, mas essa história de cliente pela internet tem que cuidar, porque é proibido e cuidar com essas coisas, porque tipo, a gente percebe onde eu quero chegar, que o próprio advogado, ele vê com um olhar um pouco que intimidativo fechar um contrato pela internet, pelo celular. Se o advogado ele tem essa ideia, né, de que, cara, isso é proibido, isso é meio perigoso, etc, etc, o cliente, consequentemente, tem. E daí agora, com a expertise que tu tem, trabalhando aí mais de 6 meses ali com a Jennifer, mais de 6 meses ali com a situação do Kaique, com a Ana Maria, que faz parte da equipe de vocês, se puder colocar para nós, o Arthur, 2 coisas que tu faz ali efetivamente no teu dia a dia, e aqui é que vem a pegada, né, da pergunta. Se o advogado pensa assim, tu imagina o cidadão. E daí vem a pergunta, como nós, em contato com o nosso cliente, que vem lá pela rede social, 2 formas de quebrar a objeção para que ele confie em nós e ele mande a senha do INSS, ele mande os documentos, ele assine os documentos, ele realmente diga assim, Arthur, eu não vou apenas te mandar os documentos, eu vou te mandar o contato do João, cara, te mandar o contato da Maria, mano! Assim, eu acho, sobre os documentos, sobre assinar os documentos, depois do contrato mais complicado, quando ele tem que assinar uma declaração de residência. Sim. Ele, no caso, não, né? Se o documento não tiver no nome dele, de outra pessoa, eu acho que ele é mais complicado. Mas, quando eu fazia o lead, eu sempre mandava o cliente, pedia Tu pro cliente. trabalhando, atendendo lead? Sim. Caraca! Bem lá no começo. Quando era Rapaz. eu, a Jennifer e a Luísa. É treta, né? Meu Deus, que não ouçam os lead, né? Mas é uma treta do caramba, né, meu? Mas assim, eu sempre pedi pro cliente ler tudo primeiro ali, o contrato certinho. Se ele tivesse alguma dúvida sobre o contrato, a procuração ou a declaração, ele sempre viesse perguntar, né? E geralmente, assim, eles liam, mas não tinham nenhuma dúvida. Mas já teve casos de eu ter que explicar ali pra eles, né? Tudo certinho sobre o contrato. Alguma cláusula do contrato, né? Então, a primeira sugestão, então, seria pedir pra pessoa ler com atenção Isso. antes de depois seguir no segundo passo. E a segunda? Eu acho que é a confiança, né? Tem que criar uma confiança entre a gente e o cliente. E 2 coisas que a gente pode fazer pra gerar essa confiança. Atenção, né?
a gente dá bastante atenção pro cliente, para todos os clientes, né? Aham. E ser educado, ter uma compreensão ali com o cliente, não ser grosso, assim, sabe? E o que que é ser educado? O que que é não ser grosso? Não ser grosso é tipo, só não responder sim, não. Bah, boa! Cara, olha só. Massa! Cara, responder sim ou não. Pra quem é um vendedor, acho que não existe cenário pior para um vendedor do que o vendedor que diz sim ou não. O vendedor que diz sim ou não, tiro nesse cara, mano. Como que vai dizer sim ou não, Arthur? E agora vem a pergunta: como que a gente evita dizer o sim ou não? Eu acho, assim, na minha opinião, né, que eu sempre fiz, antes da minha frase, quando eu começo a falar com o cliente, ou ele dá uma ideia, assim, o cliente dá uma ideia, eu falo, não, tudo bem, a gente pode fazer. Então ali eu acho que o não, o sim fica meio ruim. Uhum. Tudo bem, com certeza, podemos fazer sim, entendeu? Não, tirando o não, o sim. Ah, boa, boa. Massa, massa. Cara, isso faz toda a diferença. E as palavras, elas acabam tendo muita força. E se a gente ter o hábito de, sobretudo, entender, né, que a questão da venda, e muito ouvi ao longo da minha vida que venda era dom. Hoje eu tenho a tranquilidade e a certeza absoluta de dizer: vendas não é dom. Vendas é treinamento. Vendas é estudo. Venda é técnica. Com muito, mas muito, muito, muito estudo, mano. Quer ser um bom vendedor? Estude. Quer cair na sorte? Seja um bom conversador. Bom conversador às vezes cai na sorte. Bons vendedores, estudos. Eles estudam, eles não são bons conversadores, eles têm toda uma narrativa com começo, meio e fim no discurso para chegar à situação da venda e fazendo isso de uma maneira pensada, né? Cara, e olha só, para a gente finalizar a situação aqui ah, desse primeiro bloco aqui onde a gente conversou aí um pouquinho sobre ti, Arthur. Ei, e qual está sendo o maior desafio para ti aqui nesses primeiros 6 meses no escritório, trabalhando efetivamente com a situação do direito, Arthur? Eu acho que o tempo, né, que a gente tem que separar o tempo Uhum. da faculdade. Ali o tempo entre o trabalho e a faculdade, né? Sim. Eu acho que o tempo ali, ele atrapalha muito. Porque Uhum. geralmente a gente tem que dormir muito tarde, né? Porque a gente chega tarde. Mas no final sempre dá tudo certo, né? Então, é isso. Eu sempre chego aqui umas 7h20, 7h30 e tu sempre já está aqui. Sim. Como que tu chega tão cedo? Por quê? A mãe me acorda, tem que vir, né? Cara, hoje mesmo, hoje de uma maneira excepcional, né? Cheguei aqui, era umas 15 para as 8 e tu já tava ali, cara. Até o pai parece que é ele que vai trabalhar, sabe? Ah, é? Porque eu nem tô pronto ainda, ele já tá tirando o carro. Caraca! Aí eu penso, Tá, mas é peraí, hoje que ele vai trabalhar? mas o teu pai e tua mãe não trabalham? Não, o pai ele é aposentado, né? Sim. E a mãe, ela trabalha só meio período, né? Aham. Trabalha onde Na também? Pai. Caraca, que massa. O que Ela é ela faz lá? cozinheira na Pai. Que massa. CLT ou ela presta um serviço voluntário? Não, é CLT, é CLT? contrato com a prefeitura, Pô, que massa, cara. E ela trabalha de manhã ou de tarde? de tarde. Cara, mano, pô, tô. Um abraço forte pra tua mãe, pro teu pai. Pô, os cara, não perdoam. Eu achei que é... Na minha cabeça, né? Na minha cabeça, cara, eu acho que o pai dele começa às 7, né? Pô, daí deixa ali, daqui a pouco antes das 7 tá aqui, porque às vezes eu chego bem cedo e tu já tá aqui também, né, cara? Mas não, mano, os caras te puxam valendo. Fazer esse menino ganhar bem pra sair de casa logo. Cara, mas registrado aí o meu respeito, meu carinho pela tua mãe, pelo teu pai.
Porque o que um homem é, o que uma mãe é, o que um homem, o que uma mulher é resultado do que a mãe e o pai fizeram como exemplo. E tem uma coisa muito simples, né, cara? Olha só a pira, né? Esses dias eu conversava com a mãe da Laura, né? A, cara, a criança. E daí, claro, eu não tenho conhecimento técnico, aptidão, mas falo sobre a vida, né? Tenho 40 anos de idade, né, cara? Mas o que que eu percebo? A criança, tu, Arthur, eu, Moraes, a gente é, ali depois dos 12, 13, 14 anos de idade, a gente é o espelho do pai. A criança, ela não nasce rebelde. A criança, ela não nasce mal educada. A criança não nasce com um monte de situações. A não ser, claro, que ela tem uma questão psíquica ali que deve ser tratada. Tirando a situação de que a criança realmente é doente, a rebeldia e toda e qualquer outra coisa é o espelho do pai e da mãe. É o espelho do pai e da mãe. Então, se tu ser carinhoso, tem uma mãe carinhosa, tem um filho carinhoso. Tu ter respeito, tem uma criança que tem respeito. Tu ser organizado, o teu filho e tua filha vai ser organizado. Então, se a Laura for mal educada, eu sou mal educado. Ponto, velho. A mãe dela é mal educada. A Laura é desorganizada, eu sou desorganizado. O teu pai tem compromisso, tu tem compromisso. Então, tu não precisa ensinar enquanto pai. Quando tu tem um filho, tu precisa ensinar o teu filho. É só tu fazer, ele vai fazer igual. Vai ensinar o quê, cara? Não precisa ensinar, é só tu ser. Tu ser, teu filho vai ser que nem tu. Agora a pergunta é, o que tu tá sendo? O que tu tá sendo enquanto pai, o que tu vai ser enquanto pai, o que tu vai ser enquanto mãe, por que isso? Então hoje, mas por que que eu conto tudo isso, né, Arthur? Pra que tu feche os olhos e pense, quem sou eu? Cara, tu é o teu pai e tua mãe. Tu é o retrato deles. Tu é o retrato deles. Então quando as pessoas te dão um elogio, tu lembra, cara, esse elogio tem alguém que é culpado. Meu pai e minha mãe. Beleza, agora vamos pro fight. Vamos falar agora um pouco sobre o auxílio acidente. Vamos aqui, vem cá, meu povo, vem cá, meu povo. Encerramos aqui o primeiro bloco do bate-papo aqui. Conhecemos um pouquinho aqui da história do Arthur. Descobri, cara, que ele chega antes das 7 horas, às vezes, aqui, porque o pai e a mãe dele acordam cedo. Cara, meu Deus do céu, e eles não trabalham ainda. Te prepara, mano, ó. Caraca, que massa. Ei, vem cá comigo agora. Vamos entrar para o momento mais importante para a situação do pensar numa ação judicial. Beleza. Vamos entender aqui com o Arthur, que trabalha no dia a dia com auxílio acidente, quais são as pessoas que têm direito, quanto tempo mais ou menos demora um processo de auxílio acidente, quais são os documentos para entrar com uma ação pedindo o auxílio acidente. Vem comigo para esse segundo bloco e entender em detalhes esse benefício que te ajuda tanta, mas tanta gente a nível nacional. Vem comigo. Arthur, vamos lá então. O que é esse trem do auxílio acidente? O que é esse benefício, cara? O auxílio acidente, ele é um benefício para quem sofreu um acidente, tanto de carteira assinada ou estando no tempo de graça. Ali que ficou com alguma sequela grave ou mediana, né? Que aí tem mais chance de ganhar o benefício. E eu gosto do auxílio acidente porque ele é um benefício tranquilo assim, mais tranquilo de fazer, né? Ali no caso. E eu gosto dele também porque é um benefício que a pessoa pode estar recebendo o benefício e pode estar trabalhando também, registrado, e não vai ter nenhum problema ali com a empresa recebendo o benefício e trabalhando. Então, dá para trabalhar e não perde o emprego. E se ficar desempregado? Consegue arrumar outro trabalho tranquilo. Sim, e não perde o benefício. Não vai atrapalhar em nada. Pô. E, cara,
Tu falou ali de prazo de graça. O que que é exatamente o prazo de graça? É quando a pessoa trabalhava numa empresa e ela se machucou ali entre um ano ali, Sim. entre 6 meses, um ano, ou até antes. Aham, E ela acabou se machucando, sofreu um acidente, né? aham. Ela pode dar entrada no benefício porque ela tá no tempo de graça. Ah, perfeito. Sim, Como se fosse o seguro-desemprego sim. ali naquele período. Aí ela pode dar entrada no auxílio acidente também. Cara, bacana, bacana. E essa é uma. É bem comum o pessoal entrar em contato com a gente e tá nesse período de graça efetivamente e nem ter pedido o benefício do INSS porque não sabia que tinha direito. Tem uma coisa muito legal desse prazo de graça. ah, Tu chegou a conversar com algum cliente já até agora, lá na época que tu atendia lead, sobretudo, em que a pessoa ela tinha tido o acidente, não marcou a perícia porque ela não sabia que tinha direito? Sim. Lembra da história? Eu acho que Conta a hoje em história pra dia nós. é a maioria A maioria? dos clientes não sabem da existência do benefício. Sim. Aí acabam vendo o vídeo do doutor e entrando em contato, né? Uhum. E aí a gente tinha que fazer o pedido. Eu acho ele bem complexo quando o cliente não sabe, porque é um benefício que ajuda muita gente que às vezes ninguém sabe. Então eu acho muito bom o benefício ali. Mas agora de uma história de um cliente específico Isso. assim, eu não vou me Sim. lembrar. Mas tranquilo, olha só. Tem uma tem uma história que eu acho muito legal de um cliente que ele chegou aqui no escritório e ele tava para perder o carro. Tava pra perder o carro. E tava até para perder a mulher. Tava dinheiro, ah, cara, a grana ela tem uma importância gigante na vida da gente. E a ausência dela pode fazer com que a gente perca muitas coisas que a gente ama e gosta. E essa situação eu lembro que estava acontecendo com o cliente. Ele trabalhava, ganhava bem, parcela de carro alta, aluguel caro e daqui a pouco ficou doente. Ficou doente e não conseguiu pagar o carro, o banco veio e levou. Não conseguiu pagar aluguel, estava para ser despejado. E a mulher ela acaba sendo impactada por essa situação. E ele chegou no escritório para verificar a questão do aluguel, porque estava sendo despejado. Vai para onde? Vai para onde, pô? Daí veio aqui para verificar essa questão. E, na época, não tinha que fazer. Cara, não tem que fazer, mano. Mas conta aí a tua história, o que que tá acontecendo? E daí ele começou a relatar. Não, aqui assim, doutor, eu trabalhava no Rio Grande do Sul, tive uma proposta boa para vir trabalhar aqui em São João Batista, daí recebi um salário alto, comecei a trabalhar, pô, primeiro salário, tava ganhando bem, mais de 10 mil por mês. Só que fiquei doente, cara. Fiquei doente, não consegui mais trabalhar, e daí a empresa não pagou mais, não estava de carteira assinada, e daí eu não quis entrar com ação contra a empresa, já que era um cargo de confiança e posso precisar num segundo momento, não quis entrar com ação contra a empresa e estava totalmente incapaz, quase numa cadeira de roda. Já tinha ido nos 3, 4 escritórios, todo mundo dizia que ele estava sem pagar o INSS há muito tempo, já estava sem pagar o INSS há mais de 2 anos e meio, então não teria como ele pedir benefício no INSS. E ele foi lá e marcou uma perícia no INSS, e o INSS falou para ele, olha, aqui faz 2 anos que tu não paga o INSS, então tu não tem direito. Então não tinha como ele ter direito, segundo o parecer dos outros advogados. E ele tinha uma carteira de trabalho na mão. Lembro como se fosse hoje. E ninguém teve o cuidado de fazer outra pergunta para ele. E Deus nos permitiu o privilégio de fazer essa pergunta. E assim o disse. Tu tem mais carteira de trabalho? Dele, sim, eu tenho mais 3. E daí tem uma situação do prazo de graça que é muito legal. O prazo de graça ele é 1 ano, 2 anos e 3 anos. Ou seja, a pessoa ela pode ficar 1 ano sem carteira assinada e ainda ter direito. Ela pode ficar 2 anos sem carteira assinada
e ainda ter direito, se ter um acidente ou ter uma doença grave. E ele pode ficar 3 anos. Então, tu imagina 3 anos a pessoa sem pagar o INSS, 3 anos sem verter uma contribuição, sem trabalhar. E mesmo assim, depois dela ser demitido, nesse período de 3 anos, se ficar doente ou ter um acidente, ainda ter direito ao benefício do INSS. Quando que entra nesses 3 anos? E aqui é que está o legal. Quando a pessoa ela tem mais de 10 anos de contribuição. 5 anos numa empresa, 3 anos na outra, 2 anos na outra, tem mais de 10 anos. E a carteira de trabalho que esse cliente tinha lá 7 anos de contribuição. A galera somava os 7 anos, não tem 10 anos, não está dentro dos 3. Tu não tem direito. E esses 10 anos também não estava no INSS, não estava no CNIS. No CNIS só estava 7 anos. Então olhava o CNIS, olhava a carteira, não, tu não tem 10 anos, tu não está no prazo de 3 anos de carência. Trouxe as outras carteiras. Ele tinha quase 30 anos de contribuição. Se ele tinha 30 anos de contribuição, ele tinha mais de 10, então ele estava dentro do prazo de 3 anos de graça. E o nome, ele é até um pouco didático, né? Ele é auto-interpretativo. Prazo de graça. De graça tu ganha o direito. Porque tu não está contribuindo. Tu está ali sem contribuir, de graça tu ganha. Então é meio que auto-explicativo, né? Marcamos daí o atendimento, peguei as carteiras, analisamos e disse para ele, cara, a gente vai entrar com uma ação aqui e vamos restabelecer o teu benefício. Ou seja, vamos fazer tu receber o benefício, nem restabelecer, porque eu não tinha recebido. E entramos com a ação judicial, pedimos uma liminar. No outro mês, o juiz deferiu a liminar para o INSS pagar ele. Porque ele tinha feito a perícia, tinha dito que ele não podia trabalhar, mas não tinha recebido porque não tinha qualidade de segurado. Não estava no prazo de graça, mas estava. Só que o INSS não sabia das informações, a gente só apresentou com as carteiras. Veio a decisão do juiz, implemente o benefício. O teto do INSS. Na época, 6 mil por mês, velho. E Arthur, 6 mil por mês, cara. Quando eu liguei para esse cliente, ei, foi restabelecido o teu benefício, pode ir lá sacar. Ele foi lá sacar, daí demorou uns 3 meses até sacar, né? 18 mil, velho, pegou numa pancada só. Deve ter ficado um pouco feliz. Porra! Ei, cara. Passou uns 5 meses, chegou de carro zero. E aí, doutor? Comprou um carro, cara. Então, mano, são histórias que tu vê acontecer, né, Arthur? Que eu vejo acontecer, Ana Maria que trabalha contigo, o Kaique, a Jennifer vê acontecer e que tem um impacto gigante, sim, na nossa vida, mas na vida do cliente, cara. Ei, nunca mais esquece da gente, cara. É muito, muito bacana, tá? Muito massa. Tem alguma história de cliente que te marcou e que tu poderia compartilhar conosco, Arthur? Acho que eu não vou me lembrar de cabeça certinho, assim, não, né? Mas ontem, aquele mesmo que eu mandei pro doutor, sabe? Aí eu falei, não, aí vai demorar um pouquinho ainda pra vir os atrasados, né? Aí ele falou, não. Ganhamos é o que importa. Cara, não quero mais saber. Se ganhamos, tá tudo certo. Massa, muito legal. Tá, e a galera ouve muito falar, Arthur, do tal do auxílio doença, né? Sim. O auxílio acidente a gente até não vê tanto, né, se comentar na mídia, etc. Se vê mais se falar sobre o auxílio doença. Qual a diferença básica aí desse auxílio doença que a galera fala tanto e esse auxílio acidente que hoje a gente tá batendo um papo? Vou dar um exemplo de quem tem direito e quem não tem. Ali, quem tem direito ao auxílio acidente é uma pessoa que estava de carteira assinada. Já quem é MEI tem direito ao auxílio doença. E o auxílio doença não pode trabalhar enquanto está ganhando benefício. Já o auxílio acidente, pode trabalhar normalmente. Já o auxílio acidente fica encostado em casa. Geralmente, se eu não me engano, entre 3 em 3 meses ele tem que realizar uma nova perícia, né? Isto. Para depois ser entrado com
o processo judicial. Se acabar quando eles cortarem, o cliente ainda tiver com a dificuldade, né? Perfeito. E, cara, e me diz uma coisa, ô Arthur, a galera ali que, por exemplo, teve o auxílio-doença, e teve auxílio-doença, cessou, entra com o auxílio-acidente. E se a pessoa ela não teve, se ela não recebeu o auxílio-doença, seria possível ela pedir o auxílio-acidente sem ter pedido o auxílio-doença? Pra gente pedir o auxílio doença no INSS, tem que ligar no 135. Uhum. Porque esse dia aconteceu isso, ó. Eu Conta aí. fui e fiz o pedido do benefício por incapacidade pelo aplicativo, né? Pelo Aham. site. O cliente chegou lá e o perito falou assim, não vai conseguir fazer a perícia hoje por conta que a perícia é de auxílio doença, não de auxílio acidente. Aí eu fui abrir o laudo do cliente e o cliente e tinha falado que o cliente não realizou a perícia porque era como doença, não como um acidente. Então agora o que eu e a Jennifer vamos fazer? Vamos ligar quando a gente tem que fazer o pedido do auxílio acidente. Sim. Lá no INSS até aparece o auxílio acidente pra gente fazer o pedido por lá, né? Só que a gente abre e fala que não tem como, que é impossível pedir no online. Então a gente tem que ligar no 135 para fazer o pedido, para eles marcarem a perícia de auxílio acidente. Sim. Só ligando para 135 Isso. para marcar. Ou o cliente indo lá, né? Uhum. Na agência, para fazer o pedido. E quando o cliente vai lá na agência, os servidores têm atendido ou têm mandado ele procurar o meu INSS digital? Não, eles estão atendendo. Estão atendendo? Ah, bacana. Porque eventualmente lá no pós-pandemia teve essa dificuldade, né, galera? Ia na agência, ó, só agendando, só agendando, só agendando. Perfeito. E, cara, tem tempo para aquele que está nos assistindo? Por exemplo, tive um acidente lá em 90, tive um acidente no ano 2000. Tem tempo para poder entrar com o pedido de auxílio acidente? Não, o acidente não importa quando aconteceu. Mas, assim, se o cliente tem uma sequela grave ali, mediana, ou até mesmo baixa, mas sem dificuldade, não importa quando aconteceu o acidente. Importa mesmo que ele esteja trabalhando, estava de carteira assinada, tenha sequela, tudo certinho ali. Então, a data do acidente não importa, mas os atrasados é só os últimos 5 anos. Ah, boa. E olha só, cara, tem uma situação aqui que acho bem interessante a gente tratar e tu tem conhecimento aí quanto ao ponto. Qual é as duas principais dúvidas ali que a galera tá ali no teu WhatsApp falando, né? E, cara, as dúvidas elas se reiteram tanto que às vezes a pessoa vai lá e comenta num vídeo que eu fiz e patrocinei. Vão lá, perguntam pro Kaique. Daí eu já respondi, o Kaique respondeu, e daí chega lá. Ô Arthur! Pergunta a mesma coisa, tá? Matar. Pá! Já respondi, desgraçado! Qual é, se puder pontuar em umas duas dúvidas mais frequentes, cara, que estão surgindo, Arthur? Quem tem direito, né? Aham. Eu também acho que ali vem bastante qual é o valor, mas o valor a gente não sabe exatamente, né? Sim. Até tirar os documentos, porque a gente tem que ver a data que aconteceu, Uhum. tudo certinho o acidente. E também eu acho ali uma pergunta que vem bastante, se autônomo ou MEI tem direito Uhum. ao auxílio acidente. Aí como não tem, né? Uhum. A gente tenta entrar com auxílio doença para eles. Quais não tem direito? Autônomo, MEI e facultativo. O cara aí, pô, decorou, né, mano? Autônomo meio facultativo. É que também, até hoje, vem pessoas dizendo, mas como que eu não tenho direito ao auxílio assistente se eu perdi um braço? E daí a pessoa lá perdeu a ponta do minguinho e tá recebendo. O que tu fazia na época do acidente? Eu pagava esse MEI. Não tem o que fazer, né, cara? MEI, infelizmente, é só o doença mesmo. Isso. Já quem tava trabalhando normalmente, assim, trabalhando pra outra pessoa, né? Já tem como entrar com o acidente, mas o MEI, ele tem que ficar com o doença. E aí ele não pode trabalhar mais, né? Não. Aí tem que ficar fazendo a perícia, indo atrás da perícia. Uma hora provavelmente vai ser cortado, né? Se não for muito grave. Aí vai ser entrado com o processo judicial, né? Boa pontuar aí essa
Esse viés é importante, né? Porque, beleza, não tem direito ao auxílio acidente, pô, tenta aposentadoria por invalidez, né? Também. A aposentadoria por invalidez é um caminho. E, cara, e quais são os principais documentos, o Arthur, para se fazer o requerimento de auxílio acidente, amigo? Ali os principais documentos são os documentos de identificação, pode Uhum, ser identidade ou CNH, não uhum, importa ali. Comprovante de residência atualizado uhum. nos últimos 90 dias. Aham. E a senha do INSS. Que com a senha do INSS a gente faz a retirada do CNIS, do laudo SAB e do indeferimento. Boa, pô, tu tá ligado, né, cara? Pô, tá tudo alinhadinho, né? Cara, e desses documentos, qual é o mais difícil? Dos três, Aham, eu acho que é a senha. a senha, Para pegar a senha do cliente é mais complicadinho ali. sim. E o INSS digital, esse que a gente utiliza em parceria com a OAB e INSS, ele tem facilitado a nossa vida ou não? Com relação à senha ainda dificulta um pouco? Não, vamos dizer, complicado ali, né? Pra Uhum. pegar a senha, tudo certinho. Mas no final dá tudo certo, é o que Sim, importa. é o que importa. É o teu. Eu vou sair do podcast com a seguinte informação no meu coração. Calma o teu coração, que no final dá tudo certo. E dá certo, né, Dá cara? certo Mas mesmo. tudo vai se desenhando, né? Tem uma coisa legal que eu acredito muito no nosso dia a dia, que é primeiro esse espírito, né? De que, cara, vai dar certo. E ponto. Não E ali. vai. Já Hã? deu. Boa, boa. Agora eu gostei. Isto. Napoleão Hill. Isso aí. Deu certo. Não vai dar certo, né? E, e aliado a isso, a consciência de nós dois, que só tem uma maneira de cada vez a gente evoluir mais, que é enfrentar os nossos desafios e enfrentar questões complexas, traduzindo em miúdos, enfrentar problemas. Tu já trabalhou em fábrica de calçado? Já. Já. Eu comecei a trabalhar com 14 anos em fábrica de calçado. Começou com quantos anos? 14 também. Eita, maravilha! E olha só, vê se tu passou por essa treta. Comecei lá com 14 anos, passando cola na época. Ihu! E, cara, graças a Deus, como é um trabalho muito empírico e na época já gostava de fazer bastante coisa, né? Daqui a pouco, não tinha nem 17 anos, tava de auxiliar. Tava lá trabalhando, fazendo meio que de coringa, né? Sim. Ficando num lugar pra ir no banheiro. A galera tava trabalhando, como a esteira, né? Pessoa precisa ir no banheiro, fica no lugar da pessoa, a pessoa vai no banheiro, depois volta e tu continua a treta. E na minha cabeça eu era inteligente. Na minha cabeça, pô. Aí não é errado pensar isso, né? Na minha cabeça, pô, cara, eu domino essa bagaça, cara. Eu sou o cara aqui. E tava eu lá com meus 14, 15, 16 anos. E tinha lá o chefe. E o chefe ficava lá, às vezes, braço cruzado o dia inteiro. Só olhando, olhando, olhando. E daqui a pouco dava um problema. E eu ia lá e chamava ele. Ele resolvia. E eu trabalhando, que nem um condenado. E ele lá parado, só me olhando. Eu, cara, mas que desgraçado, né, cara? Ganha 3 vezes mais que eu fico só olhando, meu. Mas sempre que tinha um problema, eu ia lá e ele resolvia. Ali eu entendi que a gente não ganha bem pelo nosso tempo. A gente ganha bem pelos problemas que a gente resolve. O dia que a gente não querer resolver problema, não vai ganhar mais. Então, acho que essa clareza, Arthur, para ti, essa clareza para mim, para todos nós, que a nossa jornada, do momento que a gente começa, até o momento em que a gente está vivo, o nosso crescimento como pessoa e o nosso crescimento financeiro, ele está atrelado ao quanto de problemas que a gente está disposto a resolver. Não está disposto a resolver problema? Abandona o barco. Porque para ficar no barco, tem que necessariamente estar resolvendo problema. E quanto maior o problema, mais vai ganhar. Massa, né?
Tu chegou a passar por isso quando tu trabalhava na fábrica de caçada? Essa ideia de, tipo, cara, eu faço um monte de coisa e ganho mesmo, o cara vai lá, pô. Eu trabalhava no setor da distribuição, né? Aí- Eu trabalhei também, eu mandava a sola errada direto, caralho, queria me matar, Arthur. eu trabalhava de ajudante de motorista na rua, né? Aham. Mas às vezes eu ficava lá dentro, porque às vezes eu ajudava a consertar. Eu já fiz um monte de coisa dentro da Aham. fábrica também, né? Conserteiro. Aí eu olhava pro encarregado, ele tava assim, ó. Aham. Mexendo no celular. Escorado assim na mesa, Aham. mexendo no celular. Aí eu, Pô, por que esse cara tá parado? desgraçado. Aí via, ele tava resolvendo o problema. Depois voltava, mexia no celular de novo. Mas sempre no celular também, problema. Com o patrão, né? Isso. E depois, problema dentro da fábrica, do setor, quem resolvia? Ele de novo. Sim. Então, É sobre isso, cara. É sobre a gente entender que é um desafio diário, né? Enfrentar esses desafios. Ei, e pra gente encerrar esse bloco aqui, aquela pergunta que não quer calar. Ô, doutor, quanto tempo demora? É causa-ganha? ali o tempo ele é muito relativo, né? Às vezes, se tem que fazer o pedido administrativo, a gente sempre pede um tempinho a mais, né? Porque fica aquela situação em análise, demora. Tem um cliente que já tá desde o ano passado em análise Caraca, do mano. INSS. E eu até tentei fazer outro pedido pra ver se vai mais rápido, né? Não vai. Não dá pra fazer porque já tem uma análise, né? Uhum. E carrega, e não vai, nunca vai. E ele me manda mensagem todo dia, ei doutor, como é que tá? Eu sempre mando o print da tela pra ele, né? Aham, sim. Até agora, Isso pra perícia de auxílio acidente? isso, pra primeira perícia ainda, que ele não ficou encostado. Sim. Nessa situação a gente tem duas saídas, né? A primeira, marca um auxílio doença e não marca o auxílio acidente. E tora o pau com a perícia de auxílio doença. É o que tá marcado, aquela perícia por incapacidade, benefício por incapacidade. Aham. Só que ela não sai do análise, só fica em análise. Então, olha só, a gente tem 3 caminhos nessa situação. Até conversava com a Jennifer a respeito. Acho que até a Jennifer trouxe pra mim essa situação aí. Depois, acho que ela vai marcar um horário pra conversar contigo. Sim. E daí eu apontava pra ela qual o caminho, qual a solução nesse tipo de situação, quando a análise ela permeia um período de 45 dias, 90 ou mais. A primeira, ouvidoria. Vai lá na ouvidoria. Por quê? Na ouvidoria é a fiscalização que fica de olho. Segundo, se fez no meu INSS, faz no INSS digital. Se fez no INSS digital, faz no meu INSS. E a terceira, mandado de segurança. O que é o mandado de segurança de uma maneira resumida? É um remédio constitucional que tu utiliza quando tu tem um direito líquido e certo e tu não está sendo respeitado com relação a ele. Não se discute se tu tem direito ou não, tu tem direito e ponto. Então olha só que interessante. O direito ao auxílio acidente não é um direito líquido e certo, que depende de análise da perícia. Mas o meu direito a saber se eu tenho direito ou não é um direito líquido e certo. Então não se discute se eu posso ir lá e fazer o pedido. Eu posso? Acabou. Agora se eu vou ganhar, daí eu esquento. Mas eu tenho o direito de ir lá e fazer o pedido e ele ser analisado dentro de um prazo legal. Qual o prazo legal? 45 mais 45. Passou 45 dias e não foi nem feito a análise, o meu direito líquido e certo está sendo infringido. Então eu entro com uma ação dizendo pro juiz, aqui não está sendo respeitado o meu direito de saber se eu tenho direito, pô. E daí o juiz vai dizer o seguinte, ó, INSS, ele tem direito de saber se tem direito. E daí vai mandar o INSS analisar, daí o INSS vai dizer o seguinte, não tem direito. Só de raiva. Não tem direito. Só de raiva. Então esse é o caminho, tá? Provavelmente a gente vai marcar uma reunião contigo pra falar justamente sobre isso. Conversava com ela, não lembro qual dia da semana, mas era uma reunião. Cara, e agora? Vamos pro nosso terceiro bloco e vem aqui na câmera comigo, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanhou aqui ao vivo. Obrigado pelo carinho. Batemos um papo nesse segundo bloco a respeito de auxílio acidente, quem tem direito, quais são as principais dúvidas. O Arthur trouxe aqui um papo bacana, de uma maneira descomplicada, para você realmente entender
Então, se você tá olhando, tá aqui num corte do podcast, se inscreve aí no canal para depois assistir os cortes que vão vir depois para dar resposta cirúrgica a respeito desse benefício tão bacana e que a gente ajuda tanta gente, Brasil afora, que é o auxílio assistente. Agora a gente vai para o nosso último bloco, que é um quiz, onde a gente faz algumas perguntas, aonde o Arthur traz respostas objetivas a respeito do que ele entende, né? O que é, segundo ele, o significado dessas palavras para ele agora. Então vem comigo. Olha só que legal, Arthur. Hoje tu tem 18 anos, velhinho. Daqui a 50 anos, quando tu tiver lá seus 68, vai estar lá na web ainda esse podcast. A gente não vai apagar, vai ficar lá para sempre. E daí, cara, eu tenho certeza absoluta, meu. O significado dessas palavras que tu vai dizer hoje nesse podcast, daqui a 5, 10 anos, não vão ser a mesma. Daqui a 50 anos, tu vai olhar esse podcast e vai dizer, meu, onde é que eu tava com a cabeça, cara? Isso não é esse significado. E é muito legal fazer esse comparativo. E por isso é legal a gente estar aqui gravando, batendo um papo, para depois tu ir lá e assistir e dizer assim, cara, eu sou pica, hein? Pô, é bonitão, hein? Pô, é lá em casa. E também a gente dizer o seguinte, cara, nesse ponto aqui eu posso melhorar. Cara, nesse ponto aqui, não, aqui tá massa. E essa autorreflexão da gente vendo a nós mesmos, ela é possível graças a gente estar aqui, batendo um papo ao vivo, num programa que fica gravado, e a gente pode ir lá e olhar depois e fazer uma autorreflexão, uma autoanálise sobre nós, né? Acho muito legal isso. Sim. Como que funciona o quiz aqui? Bem simples, tá? Eu falo a palavra e tu diz o significado dela pra ti de uma maneira resumida. Beleza? Arthur, o que é Deus pra ti, Arthur? Início, meio e fim. Aê, cara, hein? O que é saúde pra ti, Arthur? Sem saúde a gente não consegue fazer muita coisa, né? Então a gente sempre pede saúde, porque senão a gente não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue fazer esporte e essas coisas, né? E família, o que é pra ti família, Arthur? Família é a base. Boa. E o que é trabalho pra ti, Arthur? Quando eu entro no trabalho, eu esqueço dos problemas lá fora. Quando eu saio do trabalho, os problemas lá fora voltam pra mim e tudo bem. A gente resolve. Massa, cara, massa. E diversão? Os amigos. Eu acho que são os amigos. Ali a gente fica na companhia dos amigos. Sim. Também tem outros casos, né? A gente Sim. pratica um esporte, festa. Sim. Daqui a 2 anos, posso esquecer, mas tu me permite, passo pra ti a bola. A gente vai gravar um novo podcast. E eu vou te perguntar essa pergunta. O que é diversão pra ti? Tu vai te surpreender com a resposta que tu vai dar daqui a 2 anos. É incrível. O que é diversão para uma pessoa de 40 anos, o que é diversão para uma pessoa de 18, o que é diversão para uma pessoa de 60 anos de idade. Algumas respostas me arrepio, cara, só de pensar. O quanto a resposta a algumas perguntas estão atreladas com a idade. E dizendo isso, eu te afirmo, cara, quanto mais idade a gente tem, melhor a vida fica. Melhor a vida fica. Obrigada. De nada. Obrigada pela presença aí. Se me permite, deixar um abraço pra galera naquela câmera lá. Abraço, galera. Isso. E se quiser um seguidor, dizer tuas redes sociais que o pessoal vai lá dar umas cutucadas. Não vou me levar meu arroba agora. Tranquilo. Mas show de bola. Obrigada, tá? Obrigada, tá? Eu que agradeço o Obrigada convite. Foi muito bom participar. Tô meio nervoso, né? Mas faz parte. Quem sabe da próxima vez tô mais tranquilo. Aprendi mais, né? Show. Mas foi muito bom. Massa. Obrigado. Mas foi topzera, tá? Pô, massa pra caramba. Show de bola. Parabéns, parabéns. Obrigado, doutor. Galera, meu povo do céu!
mais um podcast aí gravado que tenho certeza absoluta nos permitiu aí ir para um outro nível. Então te convido para ficar aqui ao vivo, porque agora a gente vai bater um papo a respeito de BPC Loas com a nossa amiga Carielle. Auxílio Acidente é o benefício que a gente ajuda mais pessoas de todas as classes sociais. O BPC Loas, a gente ajuda pessoas que mais precisam, pessoas de baixa renda. Então você conhece alguém de baixa renda que está passando por dificuldade, criança entrando no meio de saúde, um idoso, uma pessoa que não consegue trabalhar mais de 2 anos, o BPC Loas é o benefício que pode ajudar essa pessoa. Então se você está no ao vivo aí, continua no ao vivo daqui a alguns minutinhos, porque massa o bate-papo. Tenho certeza, ou a gente vai te ajudar, ou tu vai ajudar outra pessoa com conhecimento aí que tu vai ter. Então, vem com a gente. Um forte abraço. Encerramos aqui e começamos daqui a pouquinho ali. Beleza? Um forte abraço e até daqui a pouco.